segue dentro de uma estrutura de trabalho científico para chegar a algum conhecimento, né? E aí, eu vou abordar aqui os métodos mais conhecidos, existem outros, mas são os mais comuns na nossa área de engenharia, tá? Vamos lá. O método científico, né? Que é o método científico? É o conjunto das normas básicas que devem ser seguidas para a produção de conhecimento e que tem como marca registrada o rigor científico. Até a escrita do método científico ela é rigorosa. Então, ela é impessoal, ela não usa a língua comum, a linguagem comum, jornalística, ela usa uma linguagem mais formal, né? Então, é um método usado realmente em pesquisa científica e de comprovação, tá? Esse método, ele tem como característica partir da observação de fatos, depois uma realização de experiência em cima dessa realidade, traz as deduções lógicas de toda essa experiência e, por fim, a comprovação científica. Então, para diversos autores, de fato, o método científico é a lógica aplicada à ciência. Então, está aí o rigor desse método. Ele é um trabalho sistemático, na busca de respostas às questões estudadas. Então, existe uma sistematização. Às vezes, o aluno quer pular etapas, a gente diz, não tem como pular etapas no método científico, você tem uma estrutura que você tem que obedecer, uma estrutura que é uma estrutura rigorosa, tá? Então, no método científico, a gente trabalha a estrutura dentro de uma rigorosidade, isso é importante dizer também, tá? Então, você não tem como pular, você tem que seguir aquela estrutura, é um trabalho minucioso e que tem por estratégia essa sistematização dos passos. Oi, alguém levantou a mão. Professora, boa tarde. Desculpa interromper, pessoal, a senhora poderia me dizer qual é a diferença entre a hipótese e a dedução? Eu já falei nisso. Eu acho que foi como um exercício, Eu não né? falei em hipótese, eu não dei aula de hipótese. Ah, sim. E dedução não tem nada a ver com hipótese. Não, mas dedução é só... método, é a forma como você aborda um problema. Tá. E a gente vai falar aqui do método dedutivo, do indutivo, isso aqui é uma história. A hipótese, eu não falei, ainda não dei aula de hipótese, mas vamos lá, né? Na aula de hipótese, né? A hipótese é uma afirmativa que você tem sobre um determinado fenômeno. É aquilo que você vai, ao longo do trabalho, buscar provar. Por isso que a gente diz teste, hipótese. Hipótese é isso. Vamos fazer uma hipótese, no bom português mesmo. Então, a hipótese é quando você afirma alguma coisa, é uma frase afirmativa, ao contrário do problema, que é uma pergunta, é uma frase afirmativa, em que você, em cima daquela frase, você vai trabalhar fazer todo o teu trabalho tentando testar aquela hipótese. E aí a gente diz que tem a hipótese nula, se der 0, ou não, a comprovação se der 1. Tá? Então, isso aí é uma coisa que a gente ainda vai vendo adiante. Tá bom, obrigado. Bom, o método científico é a ferramenta do pesquisador que, no fim de seu processo de pesquisa, explica e prevê um conjunto de ocorrências provenientes da aplicação de suas teses. Tá? Por exemplo, uma coisa que vocês vão ter que produzir no trabalho de vocês é um artigo científico, né, no curso, e um artigo científico nada mais é do que o resultado de um estudo realizado e comprovado através do método científico. O método científico ainda é uma forma que você tem de comprovar a veracidade de teses desacreditadas pelo ceticismo, ou seja, a veracidade das hipóteses que você tem. Em contraposição ao método científico, você tem um outro que é diferente, é o método empírico, que é baseado unicamente em experiência, sem nenhum processo científico. O método empírico ele é muito utilizado nas áreas da saúde,
quando se faz experiências com animais, experiências com espécimes, plantas e tudo mais, e se vai produzindo conhecimento a partir dos resultados dessa experiência. Então, esse é chamado método empírico, tá? E metodologia? Olha, metodologia, ela é uma palavra derivada do método, chamado métodos em latim, né? É o caminho, a via para a realização de algo. Então, a metodologia é a descrição do processo, do caminho que você vai enveredar na realização de um estudo para testar as suas hipóteses. Ou resolver o problema inicial, a mesma coisa. Então, o método é o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. A metodologia é o campo em que se estuda os melhores métodos praticados em determinada área para a produção do conhecimento. Já está dizendo, né? Metodologia, biologia, pedagogia, ugia, né? Sempre é o estudo de algo. A metodologia é o estudo de algo e é a descrição desse caminho. E o método está dentro da metodologia como um processo que você vai utilizar para conseguir testar as tuas hipóteses e resolver o teu problema. Vocês imaginem o seguinte, vamos fazer uma coisa bem lúdica. Imaginem que a metodologia é uma caixa de ferramenta. A metodologia é uma caixa de ferramenta. Você abre a caixa de ferramenta, você vai ter vários tipos de ferramenta. Você vai ter o serrote, você vai ter a chave de boca, você vai ter a chave de fenda, você vai ter o alicate, você vai ter várias gradações, né, de broca e por aí vai, né? O que você vai fazer dentro dessa caixa de ferramenta? Dependendo do que você estiver estudando, você vai escolher uma dessas ferramentas que é como se fosse o método, tá? É como se fosse um método. Bom, cada área possui uma metodologia própria, né? Cada área tem a sua forma de trabalhar. Se você for para a área das ciências sociais, você vai ver que eles trabalham muito o fenômeno, a fenomenologia, eles trabalham muito a pesquisa social com o discurso, a oralidade. Então, eles têm uma outra visão. Nós, da engenharia, nós trabalhamos muito mais a experimentação, mas não experimentação pela experimentação. A experimentação dentro de um processo sistemático, científico de estudo, em que a gente emprega muito as ciências exatas e a tecnologia. É uma outra forma de trabalhar a metodologia. Se você for para a área de saúde trabalha muito a questão dos fenômenos, dos processos, através do método empírico. Então, dependendo da área que você estiver falando, né, você vai tendo uma variação, tá? E metodologia científica, que é o que a gente está trabalhando mesmo aqui, né? O que é, então, finalmente chega, né? É a disciplina que trata do método científico. É a estrutura das diferentes ciências e se baseia na análise sistemática dos fenômenos e na organização dos princípios e processos racionais e experimentais. Permite, por meio da investigação científica, a aquisição do conhecimento. Então, é isso que é a metodologia. Professora Maísa? Oi. É Landrin que está falando. Na aplicação da metodologia científica, quando eu defino, você disse que são processos, são os meios para chegar ao fim. A premissa do fim, aonde eu defino que esse fim, como é um trabalho científico, eu sei onde eu quero chegar. Onde eu defino essa premissa, aonde eu vou chegar? É na introdução, onde é que é? É na hipótese. Ok. É hipótese. Você vai estudar um problema e você estima que esse problema ele vai se comportar dessa maneira X. Você vai chegar a este ponto e você faz o trabalho todinho tentando provar aquilo ali. Ok. Tá? Então, é logo no início. Depois do problema, vem a hipótese. Tá? Bom, passando então, né?
Metodologia e trabalho de conclusão de curso. Gente, trabalho de conclusão de curso, que inclusive é chamado dentro da engenharia de TCC, dentro da arquitetura de TFG, eu já falei isso para vocês, né? Já tem aquele filminho que tem a diferença entre TCC, monografia, dissertação e tese, né? É uma parte que é feita uma descrição minuciosa e rigorosa do objeto de estudo e das técnicas utilizadas nas atividades de pesquisa. Também eu queria que vocês olhassem lá o filminho, que eu mostro qual é a diferença em profundidade, em abordagem de cada tipo de trabalho. Olhem lá o filme, tá? Bom, voltando aí ao método, né? O método científico tem vários nomes expoentes da história de acordo com o tipo de método. Aqui no método científico, a gente pode falar do Francis Bacon, que foi o fundador do método indutivo de investigação científica. Então, ele trabalhou muito preposições quanto à observação dos fenômenos, os usos de três tábuas que ele chamava, de presença, de ausência e de graus. É muito interessante o Bacon, né? O Bacon, ele advogava o uso da experimentação repetidas vezes, né? E baseado nos resultados individuais dessas experiências, ele criava uma lei. Ele chegava a uma lei. Isso a gente viu muito também na física, né? Muito na física, o Isaac Newton, né? O Galileu Galilei, que dava uma interpretação quantitativa da natureza, né? Que é ele também famoso, né? Sustenta que a pesquisa científica acontece por dois momentos. Um momento é analítico, em que você está fazendo a observação do fenômeno e propondo hipóteses, e o outro é sintético, quando você consiste na experimentação e se a hipótese for confirmada, tá? Você transforma em lei, tá? Então, era muito interessante esse trabalho dos dois, porque eles são aí pessoas muito importantes na forma de você estudar cientificamente um fenômeno, tá? E lançando preposições, no caso do Galileu Galilei, quanto à liberdade do peso da autoridade do passado, seja no campo filosófico ou religioso. O Galileu Galilei, ele já introduz a referência bibliográfica, o referencial de coisas acontecidas no passado e que podem servir como gancho para afirmações atuais, tá? Então, esse aí é o Galileu Galilei. Nós temos outros nomes, vocês devem conhecer, o René Descartes, do método matemático dedutivo, enquanto o Galileu e o Bacon eram do indutivo, daqui a pouco a gente vai falar esses dois, o René ele era dedutivo, ele sustenta que os elementos fundamentais do método matemático são expressos em 4 regras. Você tem a regra da evidência, a regra da análise, a regra da síntese e a regra da enumeração. Então, o método científico, ele tem, na regra da evidência, não acolher jamais como verdadeiro uma coisa que não se reconheça evidentemente como tal, isto é, evitar a precipitação e o preconceito. Então, eles colocam que no método científico, a gente meio que São Tomé, só acredita vendo, né? Então, tudo tem que ser passível de comprovação, não existe fé aqui. Só pela fé, eu vou pela fé, não. Eu vou pelas evidências. Eu só posso falar daquilo que tem evidência. Eu me lembro que tem mais ou menos uma semana que entraram em contato comigo para eu fazer algumas estimativas de quanto não sei o que precisar para o transporte fluvial, de quanto não sei o que. Olha, gente, eu não trabalho no acho, eu não trabalho no achismo. A começar que eu sou matemática, antes de ser engenheira. Eu não trabalho nisso. Eu só posso falar, como dizia o marido da Ofélia, daquilo que eu tenho, a Ofélia dizia, né? Eu tenho certeza. Então, essa é uma visão positivista do pensamento racional dessa escola aqui do René Descartes. A regra da análise. Então, além de eu não acolher como verdadeiro uma coisa que eu não posso provar que existe, não posso provar como verdadeira, eu também, quando eu vou analisar qualquer
tipo de situação, eu divido cada uma das dificuldades em tantas partes necessárias para resolvê-las. Às vezes a gente brinca, né, e diz assim, eu vou fazer que nem o Jack Estripador, que Deus me livre, né, dividir o problema. Não, quem falou isso foi o René Descartes. Todo problema você divide ele em partes para entender o individual, para depois entender o coletivo. Então, essa coisa de dividir é dele. Tem a regra da síntese. A regra da síntese no método diz o seguinte, você vai do mais simples para o mais complexo. Por isso que divide em partes. Porque dividindo em partes, eu posso entender isoladamente cada parte para depois entender o complexo. Tá? Que é a visão mais holística. E tem também a regra da enumeração. Realizar sempre enumeração tão cuidadas e revisões gerais que se possa ter certeza de nada haver omitido. No método científico, você esquecer algo é imperdoável, né? É imperdoável, tolerância zero. Tá? Você tem que enumerar os resultados, fazer revisão para que você não tenha nenhum erro. Descartes se fundamenta na razão humana. Base desse sistema é o que ele falava também, né? É o cogito ergo sum. Quer dizer, penso, logo existo. Quer dizer que eu só posso existir se eu pensar. Entendeu? Então, era a visão positivista que a gente chama. Como eu falei nos métodos, o que é um método indutivo? Vocês vão desenvolver um trabalho ou no método indutivo ou no método dedutivo. Vocês aí vão dizer, tá? O método indutivo, a indução, ela compreende um conjunto de procedimentos empíricos, lógicos e intuitivos. Quem mais trabalhou nisso aí foi o David Hume, o John Locke e o Karl Popper. O David Hume dizia, demonstra que a indução se converte em princípio lógico e independente. O Locke falava em ceticismo, irracionalismo, misticismo. E o Karl Popper, que a indução é um conceito dispensável, ou seja, a teoria popperana é uma explanação da lógica e da história da ciência positivista. O conhecimento é de caráter provisório. O que ele dizia é que o que funciona para cá não necessariamente funciona para tudo e não necessariamente funciona amanhã. Então, todos os resultados eles são válidos diante de um conjunto de circunstâncias e para os dados que eu tenho. Talvez um outro dado novo, uma nova informação possa mudar os resultados do meu trabalho. Isso é muito interessante que quando vocês fizerem o trabalho de vocês, é importante que vocês delimitem qual é a abrangência de validade daqueles resultados de vocês. Olha, esses resultados só têm validade diante dessas circunstâncias. É assim que se faz no método científico. Você se cerca de um universo que você tem controle sobre ele, tá? Você tem um método, a indução formal, que a gente chama, que é a lei que rege o ponto de chegada, expressando realmente a totalidade dos fenômenos, e você tem uma indução chamada científica ou amplificadora, que conclui de um ou mais fatos particulares para todos os fatos semelhantes. Já vou dar um exemplozinho aqui embaixo, tá? Presentes e futuros. Quando eu falo isso aqui, geralmente os alunos pedem um exemplo para poder conseguir entender tudo isso, né? Então, vamos lá. Método indutivo. O cobre é condutor de eletricidade, assim como a prata, o ouro, o ferro, o zinco. Vocês sabiam disso? Que o cobre é condutor de eletricidade? A prata, o ouro, o ferro, o zinco. Sabiam disso? Oi? Sim, professora, sim. Até porque toda essa parte eletrônica, né, é sempre feito de material nobre como esses, né, esses materiais, né? Então, olha como é que é o método indutivo. Se o cobre é condutor de eletricidade, a prata é, o ouro é, o ferro é, o zinco é e outros metais, logo, todo metal é condutor de eletricidade. Então, eu parto do particular e generalizo. Entendeu? Generalizo.
É isso que é indução. É importante que a enumeração de dados ela seja suficiente para permitir a passagem do particular para o geral. Você não pode simplesmente generalizar sem base. A generalidade ela vem de um conhecimento de resultados individuais, tá? Entretanto, a indução também pressupõe a probabilidade, porque se você está falando de um universo muito grande, né? Você imagina que tantos se comportam de tal forma, então é muito provável que outros também. Você pode ter situações que você não pode dar 100% de certeza na indução, mas você pode dizer, olha, é provável sob um nível de confiança tanto, tá? Uma margem de erro tanto, que isso vai acontecer. A partir do conhecimento individual. Né? Como a gente está vendo aí da questão do cobre. Então, o método indutivo, o conhecimento dele vem do particular para o geral. E pode ser de forma probabilística. Você diz, é provável, talvez aconteça, tá? Isso pode acontecer também. Vocês entenderam aqui pelo exemplo o que é a indução? Sim, professor. Deu para entender, sim. Agora vamos ao dedutivo, que é o outro. Já o dedutivo, ele procura transformar enunciados complexos, universais, em particulares. Já vem, então, do geral para o particular. Fazem parte da ciência dedutiva a lógica e a matemática. A dedução apresenta duas formas, a formal ou a silogística, ou formal ou silogística, e a analítica. Na filosofia, o silogismo é uma doutrina pertencente à lógica aristotélica que está baseado na dedução. Então, afinal de contas, meu Deus, o que é essa dedução? Olha só a dedução como é. O geral, todo homem é mortal. Vocês concordam que todo homem é mortal? Sim. Né? Sim. Todo homem é mortal, tá bom? Então, vamos lá. Se Sócrates é homem, ele é mortal. Então, se eu digo que todo homem é mortal, Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Vocês viram como eu vim do geral para o particular? Vamos pensar outro. Todo brasileiro é sul-americano. Se todo brasileiro é sul-americano, todo nordestino é brasileiro, porque o Nordeste pertence ao Brasil, logo todo nordestino é sul-americano. Viu? Como desce? Okay. E aí, esse exemplozinho é só para esclarecer esse lado todo de teoria, né? Temos também um outro que o pessoal chama assim, método cartesiano, tá? O método cartesiano, ele é um método que vem do Descartes mesmo, né? Do Descartes, cartesiano. Identifica no intelecto, na razão humana, as duas faculdades essenciais, a intuição e a dedução. Né? Porque também o método indutivo, às vezes ele é chamado de intuitivo. Revê as 4 regras de Descartes no método indutivo. No método indutivo, quando a gente vai do particular para o geral, a gente pratica o quê? Evidência, análise, síntese e enumeração. Tá? O que é uma pessoa cartesiana? Aí eu pergunto, alguém aí é cartesiano? A expressão pessoa cartesiana é usada para caracterizar uma pessoa inflexível, que pensa e age sempre da mesma forma. Ela não tem flexibilidade. Ela é isso, 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 acabou. Ela é isso. E ela não abre, não tem uma margem de, vamos dizer assim, de conversa para que ela adote, diante de uma situação, um procedimento diferente. Então, é essa a ideia do método cartesiano, tá? Ele é focado, evidencia, analisa, sintetiza e enumera. Ou seja, é isso e acabou. É isso aqui. Não tem para cá ou para lá. Então, o método cartesiano, ele é um método que não trabalha diretamente com probabilidade. É e pronto. Penso, logo existo. Acabou. Não existe assim, penso, talvez eu exista, né? Metade eu existo, metade não existo. Não tem, tá?
Bom, aí, gente, tem outros métodos, aplicações, que eu não vou entrar aqui, senão a gente vai falar só de método, né? Aplicação direta de uma teoria, revisão de hipótese, crítico-dialético. Esse método crítico-dialético, o pessoal das ciências sociais usam demais, demais. Eu agora terminei um projeto agora de extensão chamado Cidade para Todos, baseado no Paulo Freire, né? E que ele diz que o principal personagem de uma aula é o aluno, e a gente tem que ficar ouvindo o aluno que nem psicanalista, e é impressionante a construção do conhecimento, ela é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, então eu tive que dar uma revirada, rever conceitos para começar, né, a perceber a forma diferente de você lecionar. Então, e de ver as coisas, e eles fazem isso, né? Eles usam muito a dialética. Bom, tem renovação, transferência de conceito, transferência por analogia, tem um método de prolongação fenomenológico, teratológico, que a gente nem usa, dicotomia, matriz de descoberta, morfológico, brainstorm, tem tanta coisa. Eu fiquei basicamente com vocês naquilo que eu vejo que a maioria ou é científico ou é empírico. Então, a gente ficou por lá, porque são tantos métodos, tá? Aí, pronto, a professora falou um negócio assim, dialética, né? O que é isso? Lei da dialética. Cada coisa é um processo, é uma marcha, é um tornar-se, tá? A dialética, ela trata qualquer fenômeno como um processo. É um processo. E a forma como esse fenômeno ele vai caminhando é um encadeamento dos processos. No movimento dialético, as coisas trazem em si as suas contradições. Então, em várias oportunidades, um processo que se orienta em ritmo quantitativo, de repente se muda para qualitativo. Ou seja, a dialética ela vai e volta nas investigações. Ela alimenta uma ideia, depois ela volta e retroalimenta aquela ideia e volta. É um processo mesmo, tá? Aí, nessa visão aí, avalia-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Por isso que quando eu falo para vocês, olha, gente, qual é o problema de vocês? Qual é o problema? Eu estou estudando esse problema. Olha, se você arranjou um problema difícil para resolver, não pense que vai conseguir resolver com um método fácil. O método também vai ter que ser tão complexo quanto o teu problema. Tá? Então, é isso que o René quer dizer. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Problemas difíceis, métodos complexos. Problemas fáceis, métodos fáceis. Tá? Isso para ele é diretamente proporcional. Quer ter mais trabalho? Né? Estuda uma coisa mais complexa. Agora, estudando uma coisa mais complexa, você também vai ter contribuições maiores para a ciência. Tá? Não vai ser mais do mesmo. Vamos voltar à metodologia, né? Então, voltando à metodologia, porque hoje vocês vão também estar olhando o trabalho de vocês quando a gente está falando aqui, a metodologia de um trabalho, de uma pesquisa científica, ela pode ser apresentada de várias formas, porque às vezes os alunos dizem, olha, gente, a metodologia não está legal. Esse ano, nos trabalhos apresentados, e aqui eu não vou definir quem, né? Mas nós tivemos muito problema de metodologia. Né? O aluno vinha, eu quero investigar esse problema, ou então meu objetivo é esse. Quando ia para a metodologia, não dizia exatamente o que ia fazer, qual era o caminho. E, às vezes, nem qual era o método, confundindo o método com levantamento de dados, ou método com levantamento e sistematização de dados. Né? A metodologia, ela geralmente tem uma introdução, o autor da pesquisa pode optar, por exemplo, apresentar dados relativos, né, à metodologia, naquilo que ele já tem dos problemas, do problema que ele está estudando, aquilo que ele já tem levantado. O capítulo em si, né, a pesquisa também pode conter um capítulo independente, tá? Dedicado só para falar como é o caminho que a pessoa vai, né, trilhar.
Nos objetivos da pesquisa, é muito importante dizer que pesquisa que vai ser, qual é a natureza da pesquisa. Você tem vários tipos de pesquisa. Você tem, por exemplo, dentro de um problema que você vai estudar, você pode fazer uma pesquisa exploratória, quando você não tem ainda um conhecimento muito grande consolidado sobre aquilo, não existem muitas coisas, tudo é ainda muito da forma de levantar e de explorar. Então, quando alguém opta por essa pesquisa, subentende-se que ele não tem muito conhecimento sobre o assunto e que o objetivo principal do trabalho será o de desenvolver familiaridade com o tema de forma a entender como as coisas funcionam. Então, isso é uma pesquisa exploratória, quando você ainda vai pensar dentro de um processo o que acontece em relação àquele fenômeno que você está estudando. A gente chama de pesquisa exploratória. Temos também a pesquisa explicativa, né? Que é o quê? Você conectar ideias de forma a tentar explicar as causas e os efeitos de um determinado fenômeno. Olha, eu domino bem o que está acontecendo em algum lugar, né? As causas daquilo, agora eu vou estudar os impactos disso. Então, causa, efeito. É uma pesquisa explicativa. Então, através desse tipo de pesquisa, o autor do estudo tenta compreender o que está acontecendo e, geralmente, por meio de métodos experimentais, para tentar identificar esses impactos e explicar os efeitos desse fenômeno. Tá? Quando a gente fala em tipo de pesquisa, então, já falei 2 tipos aí, pesquisa exploratória, pesquisa explicativa, do ponto de vista de objetivo. Do ponto de vista do tipo de pesquisa, você tem a pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Na nossa área de engenharia, nós usamos a pesquisa aplicada. Pesquisa pura é mais na área da matemática, da física, da psicologia, em que você evolui teorias, né? Então, são estudos sistematizados e científicos para poder você efetivar uma pesquisa teórica. Agora, a pesquisa aplicada não. Ela tem um fim prático, ela tem um problema prático a ser resolvido de aplicação da ciência pura, da matemática, da física, né? Mas é um problema prático de aplicação geralmente imediata dos resultados obtidos para resolver o problema de realidade. Nós sempre trabalhamos com o pé na realidade e buscando, através da teoria, né, as ferramentas necessárias para identificar e para explicar o que está acontecendo em termos daquele tipo de problema que eu estou estudando, tá? Em termos de fonte de pesquisa, né? Nós também, dentro da metodologia, a gente costuma identificar. A gente tem fonte de pesquisa primária. O que há? Eu vou usar dados primários. É um conteúdo que é original, cujos conceitos e informações foram produzidos pelo autor da fonte. Relatório técnico, dissertação, artigo, projeto de estudo em curso. Isso é fonte primária. Eu vou usar a dissertação do fulano, o TCC do ciclano, o artigo da revista tal. Isso é fonte primária. O que é fonte secundária, né? Consiste em análise e avaliações das fontes primárias. É quando você já tem em cima dessas fontes os manuais que surgiram de pesquisa anterior das fontes primárias, artigo de revisão, feiras, exposição. Fonte secundária pode ser até um documento institucional de um órgão de transporte, coisa desse tipo. E temos a terciária, que é a sintetização das informações da pesquisa primária com a pesquisa secundária. Nesse caso aqui, né, você tem bibliografia de bibliografia, catálogo, coletivo, biblioteca, resumo. Então, assim, se eu vou estudar um problema em que eu vou lá no DENIT pegar manual, vou lá na Marinha pegar tal coisa, uma Norman, eu estou lidando com fonte secundária. Mas também eu vou a campo para buscar banco de dados ou fazer pesquisa de campo, aí eu vou estar lidando com fonte primária. Tá? E a terciária? É quando eu encontro alguma coisa que junta as duas coisas. Junta o que já é secundário, o que já é estabelecido, e traz informações primárias para poder juntar as duas coisas e fazer uma sintetização. É quando eu estou usando as duas, aí eu estou usando fonte pesquisa terciária. Bom, em termos de apresentação dos resultados da pesquisa, eu tenho resultado de pesquisa qualitativa,
geralmente quando expõe análise de conceitos, ideias, é quando eu finalizo nos meus resultados, nas minhas deduções lógicas, a revisão de conceitos, a revisão de ideias, é qualitativo isso. Eu tenho a quantitativa, quando os resultados de uma pesquisa são expressos em número de estatísticas, uma forma comumente usada para dar esses números a conhecer é a utilização de gráficos, tabelas. Se vocês vão trabalhar com experiência de laboratório, que depois vocês vão sistematizar isso em gráfico, tabela, se vocês vão trabalhar com fonte de dados, que vocês depois vão usar um software para jogar esses dados lá dentro e fazer também uma sistematização, a pesquisa é quantitativa. Agora, na qualitativa, não, eu vou fazer entrevistas com os representantes do segmento e, ao mesmo tempo, eu vou fazer coleta de dados de campo para poder ter as estatísticas para bater com opinião. Então, você já está trabalhando com pesquisa quali e quanti. Você está usando uma combinação de abordagem qualitativa, em que, através das entrevistas, você vai desenvolver conceitos e ideias e confrontar isso com um conjunto de dados estatísticos. Aí já é a pesquisa quali-quanti, tá? Bom, outra coisa também que na metodologia se determina é como é que você vai fazer o tratamento da pesquisa. Você pode ter, e é obrigatório em todo tipo de trabalho científico, a revisão bibliográfica, porque ninguém nasce sabendo, né? Tudo que a gente vai estudar, gente, por um trabalho que seja, alguém já estudou. Ninguém inventou, depois do Colombo virou o ovo para cima, não tem nada que seja, como dizia o Chacrinha, nada tudo se copia, não é isso? Nada se cria, tudo se copia, é verdade, tá? É um procedimento obrigatório de trabalho de conclusão de curso, independente da abordagem escolhida para a apresentação do trabalho. Esse item não pode faltar, revisão bibliográfica. Tem outros nomes, referencial teórico, background, aí vai por aí, tá? A revisão bibliográfica, também conhecida como pesquisa bibliográfica, consiste em reunir os dados nos quais a investigação será baseada. Além dos principais objetivos da revisão bibliográfica, né? Você tem também descobrir se alguém já respondeu a pergunta. Vocês já pensaram que vocês entraram com uma ideia, aí depois vocês vão fazer a pesquisa e vão ver que alguém já fez? Você só vai descobrir se você fizer a revisão bibliográfica, né? Analisar se vale a pena repetir a pesquisa. De repente alguém já fez, mas sobre outras condições. Aí você vai avaliar se você repete o experimento, mas para uma outra realidade, para talvez esclarecer pontos que não ficaram muito esclarecidos na pesquisa que já existe. Avaliar também se naquela pesquisa que foi feita o método foi o melhor método utilizado. Então, de repente, não é o fim do mundo descobrir que alguém já fez. Agora você tem que ver de que maneira você vai dar a tua contribuição, né? A tua identidade, que tu vai ter a tua assinatura em cima daquele estudo. Aí talvez tenha que fazer isso daí. Além disso, né? Você pode ter a revisão bibliográfica, que todo mundo faz. Você pode ter um trabalho que é um estudo de documentos, conhecido como pesquisa documental. Pode ser feito através da análise de documentos jurídicos, normas técnicas, regulamento, ou da verificação de recursos, como livros, relatórios, revistas. Você pode ter, por exemplo, uma dissertação em que você vai trabalhar uma realidade, confrontando com a norma técnica, e depois definir se aquilo ali tem aderência, não tem aderência, se precisaria ter, se a norma técnica não precisaria ser mexida. Então, quando você vai trabalhar na parte documental, que você vai fazer um trabalho puramente documental, ele não tem dados primários, é só dados secundários. Mas você pode, dentro de um trabalho que você tem dados primários, também estabelecer a pesquisa documental como para suporte da tua base teórica, tá? Outra coisa também que na metodologia pode ter é a pesquisa de campo, nem todo trabalho tem. A pesquisa de campo, também chamada de estudo de campo, permite-se extrair dados e informações diretamente da realidade do objeto de estudo. É um procedimento comumente utilizado em áreas como sociologia e economia, onde o pesquisador utiliza o recurso como forma de analisar o comportamento de indivíduos relativamente a um grupo, uma comunidade e etc. Então, pesquisa de campo é uma pesquisa muito comum na área das engenharias, né? Muito comum. Olha aí a entrevista.
onde se pode reunir dados para pesquisa através de entrevistas às pessoas. Essas entrevistas, geralmente, elas se transformam numa pesquisa qualitativa em que você grava, a pessoa fala um monte de coisa, a não ser que você vá fazer pesquisa em um universo bem maior, aí já vira uma pesquisa de campo. Mas a entrevista, geralmente, ela é usada, você vai fazendo umas perguntas para quem está na área, para poder confrontar aquilo que ela fala, ou seja, desenvolver a partir dali um consenso do que se pensa sobre aquele assunto, que é qualitativo, com alguma coisa que está sendo levantada realmente como banco de dados dentro de todo o universo, tá? Então, você tem a entrevista, por exemplo, semi-estruturada, em que você tem uma lista de perguntas, tipo jornalista, que você faz uma pergunta aberta e deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Isso eu já fiz esse tipo de trabalho, tá? Ah, professora, nossa, a metodologia leva a tudo isso. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de metodologia, tá? Claro que está descolado do todo, esse é só um pedaço, tá? Um exemplo. Um exemplo de metodologia, olha só como uma pessoa descreve. Foi utilizado o método de pesquisa descritiva com a finalidade de analisar os valores de uma obra artística através de um estudo profundo da sociologia da arte, partindo de uma revisão bibliográfica composta pelos principais autores e sociólogos da área. A finalidade é traçar um padrão que pode ser trabalhado como exemplo e aplicado junto aos objetos empíricos. Isso aqui é uma metodologia da área das ciências sociais. Para isso, a pesquisa será baseada em estudos de autores como exemplo Natalie Hay, Howard Saul, Becker, Pierre Bourdieu, Annalisa Tota, Simmel, Humberto Eco, entre outros pensadores que elaboraram trabalhos pertinentes ao assunto. Entretanto, é importante salientar que o corpo de autores tende a aumentar na medida em que a leitura vier sendo desenvolvida. Isso aqui não é linguagem da engenharia, hein, gente? É da área das sociais. Como objeto empírico, foram selecionados 4 galerias de arte contemporânea, 2 localizadas em Portugal e outras 2 no Brasil. Aqui ele já está definindo o tipo de pesquisa, tá? Ambas foram escolhidas por estarem enquadradas como núcleo atuante, com constante trabalho dentro do setor artístico, participando anualmente de feiras nacionais e internacionais, além de promover uma extensa gama de exposições e publicações. Partindo dos conceitos apresentados pelos autores da sociologia da arte, o trabalho analisará o perfil desses objetos empíricos, compreendendo todo o trabalho que as galerias já realizaram, assim como a importância que possuem para a construção do mercado de arte local. Para isso, será necessária uma pesquisa documental e, ocasionalmente, entrevista com os responsáveis pelos espaços ou de visitantes ou consumidores dessas galerias. Como parte do processo de construção do perfil das galerias selecionadas, será necessário o levantamento e análise dos produtores de arte, os artistas, que fazem parte das galerias, relacionando o trabalho que desenvolvem com o valor artístico que, a princípio, é apreciado pelo objeto de estudo. O estudo terá caráter essencialmente qualitativo, com ênfase na observação e estudo documental, ao mesmo tempo que será necessário o cruzamento dos levantamentos com toda a pesquisa bibliográfica já feita. Isso aqui é uma descrição de um trabalho de metodologia das ciências sociais, tá? Mas o que eu coloco aqui para vocês observarem o que é descrever o caminho do estudo, como é que esse estudo vai acontecer, justificar todos os elementos presentes nesse estudo. É importante você fazer isso. Deixa eu ver se tem aqui um outro, diferente. Esse é um outro exemplo de metodologia, tá? Para obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada nesse trabalho, será feita a análise fílmica sobre 2 filmes de estilos narrativos diferentes através da pesquisa explicativa. Esse é um trabalho na área de artes. Foram escolhidas 2 obras fílmicas, uma que trabalha sobre as características de Nouvelle Vague, um movimento cinematográfico francês, Os Incompreendidos de François Truffaut, e outra que se enquadra no período pós-modernista, Kids, de Larry Clark. Entretanto, ambas abordam a temática da adolescência marginalizada em seu contexto, que se subdivide em 3 temas:
a família, a sexualidade e a sociedade, o que favorecerá uma análise também comparativa. O estudo deste trabalho será fundamentado em ideias e pressupostos teóricos que apresentam significativa importância na definição e construção dos conceitos discutidos nessa análise. Modernismo, pós-modernismo, nouvelle vague, cinema e o adolescente. Para tal, tais objetos serão estudados em fontes secundárias com trabalhos acadêmicos, artigos, livros e afins que foram aqui selecionados. Assim sendo, o trabalho transcorrerá a partir do método conceitual analítico, visto que utilizaremos conceitos e ideias de outros autores semelhantes com nossos objetivos para a construção de uma análise científica sobre o nosso objeto de estudo. Depois eu vou chamar a atenção para você nesse texto. O método de pesquisa escolhido favorece uma liberdade na análise de se mover por diversos caminhos do conhecimento, possibilitando assumir várias posições no decorrer do percurso, não obrigando a atribuir uma resposta única e universal a respeito do objeto. As referências sobre o cinema, sobre algumas características que serão apresentadas neste trabalho, não apresentam previsões irreversíveis, já que as possibilidades de análise são inúmeras quando se trata da expressão sociocultural de uma sociedade. Uma coisa que vocês não devem fazer, que está nesse texto, mas é porque nas ciências sociais eles não obedecem rigorosamente o método científico, é trabalhar na terceira pessoa. Dizer, utilizaremos, né? Nossos, enfim, não usem isso, tá? Aqui, ao invés de visto que utilizaremos, nós faríamos na engenharia, visto que será utilizado. Será utilizado conceitos e ideias de outros autores, semelhante com os próprios. Eu não sei se é nossos objetivos, porque eu não me lembro do corpo do texto, mas esse nosso também não existe. Semelhante com os objetivos, tá? De uma análise científica sobre o objeto de estudo. Esse nosso não existe. Isso na área da engenharia, cortem do trabalho de vocês, porque não funciona. Ah, professora, mas agora vamos fazer uma receitinha geral para engenharia? Eu diria que engenharia tem mais esse jeitão aqui. Os dados serão coletados por meio de pesquisa bibliográfica, livro, revista, tarará, a partir dos quais serão buscados, tarará, tarará, serão levantadas as diretrizes e os programas e as leis, portarias, a fim de... A pesquisa documental será feita nos arquivos onde serão encontrados regulamentos, tabelas. Esses dados contribuirão parará. Na pesquisa de campo serão realizadas entrevistas semi-estruturadas junto a que possibilitarão ou serão aplicados questionários junto a... Então, a descrição, gente, metodologia é descrição. Você já faz muito tempo que vocês fizeram vestibular, né? Mas é uma linguagem dissertativa, tá? É uma linguagem dissertativa, em que você conta como você vai, passo a passo, desenvolver um estudo para poder responder a tua questão problema, tá? Ou atingir ou testar as tuas hipóteses. Professora, quando a gente estiver fazendo essa metodologia, explicando, na minha pesquisa vai ser usado o objetivo da pesquisa, por exemplo, explicativa, eu tenho que colocar uma referência do que é o objetivo da pesquisa, o que é o objetivo da pesquisa explicativa, segundo o autor tal, o objetivo da pesquisa explicativa significa isso, isso, isso. Não, você não tem que dar aula de metodologia dentro da tua metodologia, não. Ah, então ótimo. Eu já vi muito trabalho assim explicando o que é. Quando você apresenta o teu trabalho, você está apresentando para alguém que vai te orientar, tem obrigação de saber o que é explicativo. Ah, então ótimo. Eu já li muito trabalho explicando o que era. Não se dá aula de metodologia dentro de uma descrição de metodologia. O que você tem que seguir é a estrutura, né? De onde você vai partir, referencial, depois do referencial, como é que vai ser a tua experimentação, definindo o método, depois como você vai sistematizar esses dados e depois que deduções que você espera disso aí, que está muito linkado à tua hipótese, tá? E contribuições futuras, alguma coisa assim. Certo. Isso tem que estar dentro da tua metodologia. Aí você vai dizer qual é o tipo de fonte que você vai usar, você vai dizer se vai ter pesquisa de campo, você vai dizer qual é o método que você vai usar, e tudo isso você descreve dentro. Quais são as principais referências, né?
As pessoas confundem referência com bibliografia. Não. Se você vai trabalhar um método que tem uns expoentes referenciais, e você pode escrever na própria metodologia. Agora, a referência, a bibliografia, sim, fica lá no final. Tá? Certo. Obrigada. Teoria do conhecimento e conhecimento científico, né? O conhecimento científico, ele pressupõe que há diferentes modos de se conhecer e pensar. Tá? O homem é o ser verdadeiro, o olho que vê o mundo. Então, vê e conhece o que vê e pensa no que viu e no que não viu, conhece e pensa e interpreta. A vida da gente nós somos os cientistas uns eternos insatisfeitos. Então, a gente vê, conhece. Se a gente vê, a gente conhece. Se a gente não vê, a gente não conhece. A gente conhece o que vê. O que a gente não vê não é científico, é espiritual, é teológico, mas não é científico. Científico eu conheço o que eu vi. E aquilo que eu vi é que eu consigo pensar. O que eu não vi no ponto de vista científico, eu não tenho como pensar. E no que eu não vi, né? Você pensa no que viu e na hipótese sobre o que não viu, diante do que viu. Conhece e pensa e interpreta. E você só vai interpretar aquilo que você viu. É todo o tempo isso, tá? Os 3 elementos do conhecimento que a gente tem. Sujeito, objeto e a imagem. Isso é uma coisa meio filosófica, gente, mas é só para vocês jogar, porque eu tenho que passar isso aqui para vocês. Metodologia tem uma fonte filosófica muito grande aí, dos gregos, da corrente francesa. Eu tenho que jogar isso aqui para vocês, porque faz parte, tá? E isso aqui vocês vão ver refletido na forma como vocês vão reler o projeto de vocês, rever o projeto de vocês nessa leitura, tá? Então, elementos do conhecimento. O sujeito. O sujeito é o que pensa, é o da consciência, que a gente chama consciência cognoscente. É o sujeito que está ali, né, pensando um problema. E esse problema é o objeto. É aquilo que o sujeito deseja conseguir. Tá? E a imagem? A imagem que ele vai fazer, o que é a imagem? É realmente o que há de aderência, de coincidência entre o objeto e o sujeito. Então, a gente chama de imagem, ponto de coincidência entre objeto e sujeito. Se eu não tiver ponto de coincidência, por exemplo, paralelamente as coisas correrem, o sujeito não vai conseguir estudar o objeto. Ele não vai conseguir ver o objeto. O que quer dizer isso filosoficamente? Eu já falei isso para vocês. Procurem fazer um trabalho que vocês consigam dominar. Um trabalho que, mesmo que agora vocês não tenham ainda se cercado de todo o conhecimento, vocês se assegurem que têm capacidade de desenvolver esse conhecimento suficiente a tempo de desenvolver uma dissertação. Tá? Então, não vão atrás de objetos que vocês não têm a menor experiência, o menor contato. Porque é justamente o que vai faltar. Vai faltar o quê? A coincidência entre o seu eu, o sujeito, né? E aquilo que está sendo observado. Então, tem que ter uma relação de interesse, uma relação de algum ponto de familiaridade, não precisa ser intimidade, mas familiaridade, para poder a coisa andar, para a coisa rolar, né? Conhecimento sensorial. Todo homem, como os animais irracionais, entram na posse cognitiva das realidades sensoriais. É comum aos referidos seres aprender o fato, a coisa, o indivíduo na sua singularidade, tais como. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade sensorial para cores, para movimento. Nós temos essa capacidade, né? De sentir dureza, paladar, a temperatura, o odor, ouvir o som. Isso é conhecimento sensorial, tá? Não é conhecimento científico. Deixar bem claro isso, tá? O homem conhece as realidades materiais na concretude fatual, na singularidade, porém ultrapassa o limite do singular, quando ele também é apreendido pelos sentidos corporais. Então, existem áreas da ciência que não há um contato físico com o objeto, mas sim a percepção é toda ela em cima do que a pessoa observa. Por exemplo, na psicanálise.
Na psicanálise é tudo do que observa. Vocês já viram como é que o psicanalista faz? Ele senta e diz, pode falar. Aí a pessoa fala, ele fica olhando e só anotando, só anotando. Isso é uma ciência que trabalha muito com conhecimento sensorial, tá? E aí ele vai juntando coisas, fazendo relações formais de comparação, análise, abstração, generalização. É um outro, vamos dizer assim, é um outro mundo, né? Porque nós, da área de engenharia, nós somos muito de concretude, de coisas palpáveis, né? Tem um outro nome de conhecimento, que é o conhecimento intelectual, que vai além da aparência, do fenômeno, da coisa em si, operando sobre as imagens sensoriais e ultrapassando as fórmulas, os conceitos. O homem é dotado da capacidade de abstrair, de generalizar, de definir e elaborar ideias transcendentes. O conhecimento intelectual, ele atinge o real por dentro. É o pensamento e a intuição. É no conhecimento intelectual que há a diferença entre quem é pesquisador e quem não é pesquisador. Porque para você desenvolver um bom trabalho científico, não basta você dominar um software, dominar conjunto de dados, estatísticas, você tem que ter a capacidade de juntar sujeito e objeto. E você tem que ter a capacidade de, a partir da junção dessas coisas, diante de um fenômeno, você produzir algo a mais. Você ser capaz de abstrair aquilo ali e criar uma coisa em cima daquilo. Capacidade fundamental para elaborar ideias. Então, daí, quando a gente faz o doutorado, é o ápice, né, da exigência da capacidade intelectual. Quando a gente ainda está fazendo uns trabalhos mais embaixo, monografia, até uma dissertação, a gente ainda está muito na linha do copia-cola, no sentido assim, a gente ainda usa muito os trabalhos dos outros como muleta, como uma espécie de apoio. Quando você chega no doutorado, que você precisa fazer um trabalho original, quer dizer que não foi ainda feito, é que você sente a exigência da tua capacidade intelectual de pegar aquilo que já existe, de trabalhar aquilo que já foi trabalhado e agora criar em cima disso aqui. Então, é um momento, né, que você é mais convidado a usar a sua capacidade de elaborar ideias. Bom, conhecimento científico, né? O conhecimento científico, ele tem vários especialistas em várias áreas. A gente já disse para vocês que o conhecimento ele está em todas as áreas, mas ele varia a forma como as pessoas fazem, porém não pode esquecer que ele é programado, sistemático, metódico, orgânico, crítico, rigoroso, objetivo. O método científico é isso, tá? Nasce da dúvida. Lembra que eu vi lá atrás? Eu penso, logo vi, se eu não vi, eu não penso, essas coisas assim. Então, ele nasce da dúvida e se consolida na certeza das leis demonstradas. Procura as relações entre os componentes do fenômeno para enunciar as leis gerais. Justifique e demonstre os motivos de sua certeza. Tem que ser comprovado. O método científico, ele é um método como característica a capacidade de você comprovar os resultados. Resultados que não têm comprovação não é científico, tá? Pode ser outra coisa, mas não é. E, a partir daí, as suas deduções, o que você tira de interpretação, essas vai se converter em leis válidas para todos os casos da mesma espécie, que é aquela história do método indutivo, né? Menos sujeita ao erro nas deduções, tá? Também, porque trabalha com exatidão. Agora, saindo do conhecimento científico, tem um que a gente chama de conhecimento vulgar. Não é que ele é vulgar porque ele é ruim, não, é porque ele é popular, né? É da vida, né? A gente tem pessoas que são muito inteligentes, que sabem fazer bastante coisa, que às vezes nem sentou numa cadeira de universidade, mas sabe fazer. O conhecimento vulgar, né, ele é possível a todo ser humano. Ele é ocasional, assistemático, metódico, não questiona, não analisa, não procede com vigor do método ou de linguagem, né? Não exige demonstração. Gera certeza desde o seu nascimento, certeza ingênua de um realismo pré-crítico. Eu me lembro que a gente tinha um filminho sobre embarcações artesanais, né?
e a gente olhava aqueles carpinteiros navais, como eles faziam as coisas tão perfeitas. Quer dizer, aquilo ali não era um método científico, era um conhecimento vulgar, passado de pai para filho, e aquilo ali era e continuou sendo, desde que ele nasceu, aquilo ali foi atingindo, né, a memória dele, ele foi trabalhando, e, enfim, de maneira simples, tá? Esse é o conhecimento vulgar, tá? E, enfim, esse aí é o que a gente mais vê por aí também. Intuição sensorial existe com toda evidência. Os sentidos não analisam, não comparam e não julgam. Eles só percebem, sentem. O prazer ou a dor é um dado de experiência interna e externa, tá? Então, essa é uma intuição sensorial. Vamos ver aqui umas diferenças entre intuitivo e científico, para ficar mais claro isso aí. O intuitivo reduz o conhecimento em um ato simples e indivisível. O científico resulta de um processo complexo de análise e síntese. O intuitivo consiste em um ato de experiência sensível ou espiritual, como eu falei para vocês, quando não é científico. O científico, ele toma a experiência como estágio inicial do processo de pesquisa. O intuitivo é de ordem subjetiva. O científico fundamenta-se na objetividade, na evidência dos fatos. Então, você vai tendo aí já vendo a diferença, o que é intuitivo e o que é científico, tá? Também uma diferença entre científico e filosófico. Científico é experimental, a ciência só afirma o que a experimentação autoriza, baseando-se em fatos reais, isso é científico. E o filosófico? Utiliza-se do método racional, no qual prevalece o processo dedutivo. O filosófico não existe uma confirmação experimental, mas somente uma lógica, uma coerência lógica, tá? Além disso, o científico delimita, circunscreve, aquilo que eu falei quando vocês forem justificar o trabalho de vocês, olha, no meu trabalho, ele serve sob essas circunstâncias. Isso é científico. O filosófico interessa a formulação de uma concepção unificada e unificante de universo, que englobe e harmonize as conclusões científicas, mas ele não tem essa preocupação de delimitar, né? Ele vai para o universo se for necessário. Ele não tem essa delimitação. O que também, filosoficamente, muita gente se perde quando tenta entrar nesse método aí, tá? Científico consiste na descoberta das relações positivas, filosófico questiona as conclusões. Da própria ciência procura no sentido de interpretação mais ampla. Ou seja, o filósofo está todo o tempo insatisfeito. Científico está em constante reconstrução e avança na medida que as descobertas são incorporadas, e o filosófico assume posições e estruturas coerentes que inspiram ou dominam mentalidades. Ou seja, é bem diferente o pensamento científico do pensamento filosófico. Enquanto o científico ele tem um procedimento sistemático no sentido de avançar em conhecimento a partir das comprovações daquilo que existe, o filosófico ele vive na visão meio que dialética, sempre indagando. Pega um resultado para indagar de novo, pega outro resultado para indagar de novo. Ele está todo o tempo de forma circular dentro do conhecimento, todo o tempo insatisfeito, vamos dizer assim. Eu queria perguntar para vocês, porque desde a aula passada eu já tenho feito perguntas, vocês vão ter que sair respondendo, né? Semana passada eu perguntei qual era o problema de vocês, eu acho que eu falei qual é o seu problema. Hoje, eu peço a vocês que vejam qual é a sua metodologia. Rever o projeto de dissertação. Eu vou mostrar... ninguém é perfeito, tá, gente? Eu tenho alguns projetos com metodologia, eu vou agora abrir para vocês e eu vou passar um filminho, enquanto isso eu vou tentar ver se eu acho esse projeto, tá? E eu queria que vocês vissem esse filminho primeiro. E eu vou achar o projeto para passar para vocês. Vou pegar alguma coisa mais próxima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Eu perguntei hoje a pergunta que eu fiz para vocês hoje foi qual a sua metodologia. Está na hora de vocês olharem a metodologia de vocês, tá? Agora, eu tenho da aula passada... A outra pergunta, que aliás eu fiz um quiz também. Estão me devendo, hein? Tem uns quiz aqui, viu, gente? Ó,
da aula. Eu não sei se eu estou, acho que ainda não estou. Estou compartilhando, né? Aqui, ó. Fiz essas perguntas para vocês, viu? E aí eu perguntei qual é o seu problema. Então, você já tem a primeira aula perguntando qual é o seu problema. Você já tem na primeira aula esse quiz para responder, tá? Professora, Oi. eu acho que essa apresentação não está sendo transmitida para a gente. Já estou pegando aqui. Agora vai transmitir. Aqui. Na aula passada, vocês ficaram com um quiz para responder. Tá aqui, tá? É para responder, aproveita esse feriadão. Também eu concluí qual era o seu problema. Eu preciso que vocês formulem para mim qual é o problema de vocês. Lembrando que problema é uma pergunta, tá? Então, qual é o seu problema? Os 3 quiz aqui que tá faltando. E hoje, dentro da nossa apresentação, eu passei outra tarefa aí para vocês, que é qual é a sua metodologia. Agora eu estou dando aula. Eu sei. Só um instante, gente. Ah, tá. Olá, gente. Não vou atrapalhar vocês. Good morning. Ai, olha só, coisas das aulas online. Aqui qual é a sua metodologia. Essas coisinhas eu quero que vocês possam ir pegando, tá? Porque vai ter uma hora que eu vou pedir tudo uma vez, tá bom? Nós vamos ter a nossa aula de revisão, tá? Então, vocês, por favor, vão se preparando. Deixa eu ver aqui logo, antes de passar o filminho. Por último, vou passar. Professora, a gente vai fazendo e vai mandando por e-mail ou só manda quando você pedir? Não, eu faço uma aula de revisão e no dia da aula de revisão eu já faço com vocês. Já cobro de vocês. Aí eu vou dizer, olha, Luiz André, me diz aí o quiz tal. E o Luiz André vai dizer ou não vai dizer? Entendi, tá ok. Tem uma hora que eu vou cobrar tudinho. Deixa eu ver aqui. Professora, Oi. você passou esses slides para o WhatsApp da turma? Passei, sim, senhora. No outro dia estava não só o slide, como uma aula gravada. É porque me incluíram no grupo depois, eu não consegui receber. Então, para todo mundo que eu incluí, eu pedi que conversasse com o pessoal da turma para passar, porque fica inviável para mim estar cada aluno que eu incluo passando tudo isso daí dentro de um grupo, entendeu? Até porque se eu ficar no WhatsApp, eu não trabalho. Eu vou pedir para alguém. Eu pedi para o pessoal ajudar, mas eu pedi assim, olha, vou te colocar, mas fala lá com a turma. Quem perguntou, né? Quem me perguntou, eu andei dizendo, que a turma tem. Tá dentro do próprio WhatsApp, é só copiar e colocar de novo, tá? Tá, ok. Seria até bom colocar antes de eu colocar agora, que eu vou terminar a aula, eu vou passar de novo esse material, tá? Seria bom que eles já fizessem isso para ti. Eu vou mandar de novo aí. Eu vou mandar de novo. Ah, tá. Eu estou vendo aqui... Professora, diga. posso tirar só uma dúvida com relação já que a gente está nessa parte aí da metodologia? Na verdade, não é sobre a metodologia em específico, mas é só mesmo para ter a ideia que, como o meu projeto ele é baseado no estudo de viabilidade, de expansão do porto aqui do estado, a gente não tem quase material. Então, comumente eu escuto falar que a gente tem que fazer trabalho de formiguinha, pegando um pouquinho em cada canto. Como é uma dissertação de mestrado, eu posso fazer da seguinte forma: eu posso pegar um estudo comparativo que existe em outro porto, que no caso não é no Amapá, mas sim Florianópolis, Paranaguá, ou outro porto que tenha a mesma estrutura de expansão, e fazer como se fosse um estudo comparativo de análise, porque realmente fonte não vai ter quase. Tu vai ter que, de fato, justificar que tem uma relação entre os dois objetos. Entendeu? Que é realmente compatível, que é realmente comparável. É porque, no caso desse porto, ele teria... O porto, né? A ideia aqui é que ele fosse o centro-norte de recepção de toda a mercadoria do Brasil. Então, tiraria ali o gargalo de Santos, da parte do Sudeste. Então, ficaria aqui no Norte. Só que aí não tem quase material. Eu já cheguei a fazer pesquisa com alguns alunos. O que tu chama por material? Não tem quase material. O que é para ti? Não tem bibliografia disponível de estudo referente a isso. Que bibliografia que você está falando? Qual é o tipo?
sobre a expansão do próprio porto daqui. Sobre o estudo de expansão dele mesmo, não tem nada. Só tem o estudo que tem um projeto para expandir, mas não tem material falando sobre. Só tem a ideia, né, principal. Não, tu vai lançar a ideia principal de expansão de um porto. Expansão de um porto em termos gerais, isso deve ser muito parecido em qualquer lugar, né? Motivado por motivos muito parecidos. Agora, dependendo da situação, pode variar a forma como você vai propor expansão. Entendeu? Certo, mas eu posso trabalhar de acordo com, fazendo comparativo com outros portos que foram expandidos no Brasil. Você vai estudar expansão portuária, você tem até por obrigação de investigar a expansão portuária em qualquer lugar do mundo, como é que acontece. Certo. Não é só no Paraná, em Roterdã, na Alemanha, você vai ter que correr atrás. Na verdade, eu vou vir do macro para o micro, né? Eu vou vir mundialmente, nacionalmente e local. Exatamente. Eu vou ter que fazer a expansão. Isso, quando você não tem o individual para poder subir, você vai do geral para o particular. Positivo, entendi. Era essa mesma dúvida. Joia. Estamos aqui para isso. Deixa eu ver aqui um projetinho de pesquisa. Obrigado, pessoal. Nada. Que não é essa Coca-Cola, mas ajuda. Eu queria ver se eu conseguia um outro. Deixa eu ver aqui. Só um instante, tá? Estou procurando aqui. Enquanto estava falando comigo, eu estava aqui atrás dos tais projetos. Deixa eu ver. Oi. Eu vou passar para vocês 3 modelinhos de projeto de pesquisa, tá? Eu acho que com modelo, eu penso assim, né? Sou muito chacrinha, né? A gente tem que olhar muito o que já existe, mas é assim mesmo na prática. Eu vou passar para vocês aqui uns modelinhos que não é a Coca-Cola, mas ajuda a entender o que eu estou querendo falar para vocês, tá? Isso aqui é um projeto de pesquisa que nós desenvolvemos na UNAMA, e aí tem o resumo, tem a caracterização do problema, a justificativa, tererê, que não é o nosso tema agora, tem os objetivos. Vou falar o objetivo para vocês entenderem a metodologia, tá? O objetivo era qualificar e propor um conjunto de indicadores de mobilidade urbana para as cidades amazônicas. Eu tinha que qualificar e propor um conjunto de indicadores. Específico era caracterizar os indicadores, para dizer quais eram esses indicadores, eleger logo os indicadores em termos gerais, identificar as peculiaridades regionais da mobilidade urbana e propor o conjunto de indicadores a partir desses indicadores gerais. Metodologia. Na metodologia, o que eu fiz? A primeira coisa eu defini foi o local, o espaço. A área de estudo. Olha, a área de estudo é essa, aqui. Aí depois, os procedimentos metodológicos. Primeiro eu fiz um apanhado geral sobre o que acontecia na Europa e na América do Norte sobre mobilidade. Depois eu vim para o Brasil. Tá? Aí cheguei aqui nessa pesquisa. Existem basicamente os seguintes procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica, caracterização dos indicadores e proposta. Aqui eu estou repetindo os objetivos. Aí, para isso, o que a gente faz, né? Identifiquei as cidades que seriam pesquisadas. Instrumentos metodológicos, a pesquisa de natureza documental, com revisão bibliográfica sobre o tema, e compreende também visita em loco e obtenção de informações através do uso da internet, das redes sociais, ou seja, fundamentalmente irá se tratar com dados secundários empíricos obtidos no estudo de caso, que poderão inclusive ser explorados através das dissertações do mestrado, que era lá que eu era coordenador do mestrado em desenvolvimento urbano. O principal instrumento metodológico serão documentos institucionais, eu até abri mais para quem está meio, né, com problema de vista, que serão documentos institucionais, relatórios de órgão de pesquisa, os sites dos municípios e de busca virtual. Além disso, a investigação em loco se dará pela observação da realidade e ainda pelo que for possível obter junto à mídia e órgãos constituídos com a devida autorização. Assim, o projeto conjuga as seguintes metodologias para a caracterização do maior número possível de indicadores.
fazer levantamento bibliográfico, fazer análise comparativa, utilizar técnica de produtos cartográficos, analisar dados estatísticos e propor. Isso é o método científico. Você observa, depois você experimenta, depois você faz conclusões, que são as proposições. Pronto, aqui, ó. Tá? Como fruto da sistematização das informações, tem-se a caracterização dos indicadores de mobilidade urbana, o teste e validação dos indicadores, lembra que tem que comprovar, né? Serão feitos com a utilização de técnicas de projeção de variáveis, componente dos indicadores presentes no banco de dados como do IBGE, através da utilização de métodos multivariados, aqui eu trabalhei com análise fatorial e análise discriminante, e comparando-se com cenários de desenvolvimento existente em documentos oficiais para o município em questão. Olha a metodologia, foi tudo isso aqui. Tá? E no final ainda colocava os aspectos éticos, porque tinha uma questão aí de umas entrevistas que a gente tinha que também obedecer os padrões da ética na pesquisa. Resolução 196/96. Posso continuar? Pode sim, professor. Sim, professor. Vocês viram como eu vou contando tudo? Bom, esse é um exemplo, tá? Eu tenho um outro exemplo. Modelo de projeto de pesquisa 2. Para mostrar para vocês que não existe, assim, um modelo único. Depende do que você está trabalhando, tá? Agora eu vou nesse modelo aqui. Vamos ver aqui. Essa é uma pesquisa que eu fiz, e que é até a extensão do Plano de Mobilidade Urbana de Castanhal. Fiz o resumo, depois justifiquei porque que era importante o trabalho. Depois eu fui para o caso em si de Castanhal, você vê que o caso eu já coloco logo na introdução, tá? Objetivo geral, objetivo específico. No geral, era contribuir e auxiliar a gestão municipal através da capacitação e elaboração de estudos e pesquisas e análise relacionada ao transporte e mobilidade urbana de Castanhal. Aí depois tem os objetivos específicos, tá? Depois dos objetivos específicos, a metodologia. A metodologia terá caráter empírico, com investigação em loco, com a participação de discentes da disciplina, com uso de método qualitativo exploratório, empregando entrevista e observação em loco, aliado à análise espacial em ambiente SIG, papapá. Assim, os instrumentos serão utilizados nesse projeto através do processo de ensino do curso de engenharia civil, tarará, aí explicando que era importante a inserção da pesquisa e da extensão dentro do projeto, na parte dos instrumentos de análise, ia se utilizar um SIG, um Sistema de Informação Geográfica, o ArcGIS. Aí vem aqui, os procedimentos metodológicos previstos no projeto, aqui é o método, tá? Contextualização de caráter documental, coleta de dados de caráter empírico, aqui, ó. Aí, depois da coleta de dados, a gente faz o levantamento, as entrevistas, daqui a gente vai trazer para discussão. A discussão dos resultados para, enfim, chegar às proposições que é a fase de diagnóstico. Aí eu avancei um pouco, critério de exclusão, quem estava dentro, quem não estava dentro do local da pesquisa, instrumento de coleta de dados, é a amostra, e fiz também a parte do termo de consentimento, a parte de ética em pesquisa. Então, aqui já é uma outra forma. Essa metodologia, ela é necessária, gente. Vocês têm que escrever o passo a passo. Olha, eu vou sair daqui, depois eu vou para cá, depois eu vou para lá, depois eu vou para lá. E isso é uma coisa que a gente vê com grande dificuldade quando a gente pega os projetos. Porque não está dissecado isso, não está dissecado. E a gente fica com dificuldade de entender, de fato, o que a pessoa vai fazer. Tem mais uma aqui. Eu só usei os meus modelos porque eu não tenho autorização para usar trabalhos dos outros, né? Então, eu usei os meus. Esse aqui foi uma pesquisa que eu desenvolvi em 2019, que foi do meu pós-doutoramento em Economia de Transportes, aqui na Universidade do Minho, tá? É um outro tipo, já é um tipo de um projeto de pós-doc. Então, tá aqui o tema, aí vem um resumo. Aí tem aqui em inglês a parte, que é a parte do abstract. É isso aí. Summary, eu gosto mais de summary, eu não gosto de falar abstract. Bom, aí vem
Contextualização do tema, que é contextualização do tema e problema da pesquisa, gente, é justificativa, só que é uma forma diferente de falar a mesma coisa, né? Tem uma introdução bacana e tal, aí vem a justificativa em si, que eu tinha que justificar porque era um projeto, que eu tinha que justificar por que era um projeto de pós-doutoramento, por que era importante, tarará, tarará. Aí chega, olha só, isso aqui tudo é uma introdução. Aí chega aos objetivos da pesquisa, que era desenvolver um modelo econômico no âmbito da região estratégica de custo, baseado na exploração e análise da estrutura de custo da cadeia de valor sustentável de empresas de serviços de transporte hidroviário na Amazônia brasileira. Eu tinha que apurar a estrutura de custo, desenvolver o modelo, definir os elementos básicos, identificar as principais restrições e efetuar documentações. Essa estrutura sistemática é científica, é por isso que tem que ter o passo a passo. A metodologia, primeiro eu fiz o enquadramento da pesquisa, as limitações que a pesquisa tinha, depois eu fiz os passos, olha, a metodologia é constituída da análise documental, análise de conteúdo e análise do banco de dados. Eu descrevo tudo, gente, tudo. Vem os procedimentos metodológicos, que é o passo a passo do método. Sistematização e análise de custo, desenvolvimento do modelo econômico, que a gente usa um modelo específico aí, proposição de ajustes, e por aí vai. E era um projeto de pesquisa, eu tinha que falar também dos mecanismos de fusão de resultado e tudo mais. O que eu quero mostrar para vocês é que metodologia é muito maior, é uma coisa que você vai dissecar o caminho que você vai percorrer. Então, é o espaço que a gente mais percebe quando a pessoa se encontrou ou ainda não se encontrou, né? Ela ainda não sabe, olha, eu sei qual é o problema, eu sei até a hipótese, o que eu quero fazer, mas eu não sei por onde começar. Aonde é que vai aparecer esse problema? Na metodologia. É na metodologia. Então, eu vou fazer aqui o filminho para a gente fechar aqui. Que eu falo de método e metodologia. É bem pequenininho, só para poder a gente não perder a tradição de ter o filminho. Tem o filminho. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês precisam ter uma metodologia bem definida. Porque senão vocês vão ficar patinando, vocês não sabem qual é o fio da meada, por onde começar, por onde eu começo, tá? E se você tiver isso bem definido num projeto, você fica muito mais independente e você vai fazer muito mais rápido as coisas, tá? Fica muito mais rápido. Ai. Não. Alguém perguntou para mim assim, professora, conhecimento vulgar e empírico são sinônimos? O conhecimento empírico, ele é obtido a partir da realização de experiências concretas, né? No conhecimento empírico, eu não sei as coisas só porque eu sei as coisas. Eu sei as coisas porque eu tive evidência dessas coisas através da experimentação, tá? Da experimentação. Por exemplo, nós sabemos que o açaí é uma grande fonte de ferro. Eu quero ouvir, vocês concordam comigo que o açaí é uma grande fonte de ferro, demonstrado através de experiência com a fruta? Sim, sim. Agora, por exemplo, Sim, professor. É verdade, aí o conhecimento vulgar. Se você tomar açaí, você não pode comer manga. Mentira. Você entendeu? Olha, quem toma açaí não pode comer manga. Vai morrer se comer manga. Eu não arriscaria, mas é mentira. Aí é um conhecimento vulgar. Entendeu? Eu queria só usar isso aí para vocês entenderem. O empírico, o açaí é uma fonte de ferro. Por quê? Porque foi demonstrado empiricamente, analisando a fruta várias vezes, pegando lá, eu consegui demonstrar que tem um conteúdo muito poderoso de ferro dentro da fruta do açaí. Agora, dizer que vai morrer se tu comer manga, não há uma comprovação disso aí. Não há. Até porque ninguém vai dar para. Se tu morrer, aí eu já sei que não pode. Professora?
Não é? Eu não sei se tu pode. Então, se tu morrer, aí eu já sei que não pode. Quer dizer, o conhecimento vulgar são aquelas coisas que são criadas, né, no imaginário popular, na vida das pessoas, que as pessoas dizem assim, isso aqui é vulgar porque é algo que não tem uma fundamentação experimental, por aí dizer. O empírico tem fundamentação experimental. Mas o empírico, ele é diferente do científico, porque o científico tem um outro passo. Você primeiro levanta a base do que existe sobre aquilo, observa, depois você experimenta, depois de experimentar você faz deduções e depois das deduções você vai ainda comprovar. Isso é o científico, ele é muito maior. A experimentação é a experimentação pela experimentação, é o empirismo pelo empirismo. Oi, professor? Alguém falou, professor, e ficou... Professor? Oi. Me diga uma coisa, você está falando de conhecimento empírico e conhecimento vulgar, né? O conhecimento prático, em que se encaixa aí? Tipo, a pessoa tem um conhecimento prático de certa situação. Prático é a mesma coisa que empírico. Tá. Mesmo não tendo a situação da análise científica da coisa. Tá bem. Pois é. Pois é, então, entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Espera um instantinho que eu estou respondendo aqui um negócio da ProEx aqui, peraí. Só um instante. Só um instante. Pronto. Bom, mais perguntas? Não? Hein, gente? Posso jogar o filminho? Então eu vou para o filme. Vamos para o filme? Esse filme não tem problema, eu acho que não vai ter problema. Eu tô sempre saindo daqui para botar o filme lá fora, porque eu fico com receio daquele bendito problema. Então, eu quero fazer o filme por último, porque se der problema, fica mais fácil cortar o filme, do que colocar, como eu tive um aí, que o filme ficou no meio do arquivo. Aí deu um trabalho danado, tá? Deixa eu pegar aqui ele. Vou pegar ele daqui. Que às vezes tem problema. Tá. Então, vamos lá no filminho. Alguma pergunta ainda não, né? Então, eu vou passar o filme, vocês revejam aí, vê se vocês ainda têm alguma dúvida, porque depois do filme a gente termina, tá bom? Olá, eu sou a professora Maísa Tobias e estamos aqui no nosso canal mais uma vez para tratar de método e metodologia. Tá muito baixo? Conceitos interrelacionados, tanto que as pessoas confundem. Dá para escutar, professora. Oi? Se puder aumentar Professora, um pouco. aumente um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu coloquei muito baixo, gente, desculpa. Tá, espera um pouquinho, deixa eu voltar. Ei, tava 35% o meu som, vocês não falaram nada. E tava eu falando também, 35%. Pronto. Olá, eu sou a professora Maísa Tobias e estamos aqui no nosso canal mais uma vez
para tratar de método e metodologia. Dois conceitos interrelacionados, tanto que as pessoas confundem. Então, aqui vamos separar e vamos explicar direitinho. Método no grego quer dizer caminho ou via. Vamos falar dos métodos mais conhecidos, que é o método científico e o método empírico. O método científico é um trabalho sistemático que parte de uma observação seguida de experimentação, de deduções lógicas a partir dessa experimentação e da comprovação. E aí me faz lembrar a escola positivista de René Descartes, que é a escola racional moderna, cuja regra de evidência diz que não se deve acolher jamais algo como verdade que não seja passível de comprovação. E essa é uma característica marcante do método científico. Método empírico, já disse, baseado na experiência, no empirismo, para a produção de conhecimento. Ele é obtido através de inúmeras tentativas, conta com o acaso, comumente usado para testar teorias e hipóteses em um contexto de experiências. E metodologia? A metodologia, num sentido mais puro, é o conjunto de regras ou princípios empregados no estudo, na pesquisa de uma ciência ou arte. É o campo em que se estuda os métodos praticados em uma determinada área, ou seja, a descrição do caminho para a produção do conhecimento. A descrição da metodologia, em níveis gerais, geralmente passa, pela exposição de um referencial teórico, depois do método a ser empregado, que inclui a forma de realização da experiência, se vai ser uma pesquisa de campo, se vai ser uma pesquisa documental, a forma como você vai tratar essa situação, como essas informações elas serão sistematizadas, até mesmo para uma publicação científica, para que possa, a partir delas, gerar deduções e a comprovação dos resultados, que geralmente existe muito essa comprovação através dos estudos de casos. Enfim, espero ter separado método de metodologia para vocês, que vocês possam entender agora as duas coisas, que são relacionadas, mas distintas naquilo de fato que significam. E pergunto, qual é o seu método? Qual é a sua metodologia? Você que está fazendo aí um trabalho. Comente aqui nos nossos comentários aqui do YouTube. Tire a sua dúvida, faça perguntas. A gente vai estar aqui para responder. E até a próxima situação, que a gente volta aí com outros conceitos. Até lá! Bom, opa! Entenderam aí? Deu para entender? Hein, pessoal? Deu para entender? Sim, Oi? professor. Sim. Sim, professora. Deixa eu fechar aqui. Tá. Pois é, então, há uma diferença nisso. E a gente vê constantemente nos projetos os alunos confundirem as coisas. Uma hora eles falam método, uma hora eles falam metodologia, Outra hora também, outra coisa que confundem muito é método e técnica, tá? Método e técnica. Por exemplo, eu utilizo o software SPSS, que é um pacote estatístico, tá? Das ciências sociais. E ele tem dentro dele um conjunto de técnicas. A técnica de análise multivariada, nós temos a análise fatorial. O que a análise fatorial faz? É uma ferramenta que agrupa coisas que são homogêneas, vetorialmente. Conjunto de dados que tem um comportamento vetorial semelhante. Eu tenho a técnica de análise de regressão, que é aquela técnica que procura normalizar os dados ao longo de uma reta, Nós temos, ou de uma reta, de uma coisa, mas que tem uma linearidade. Nós temos a técnica de análise discriminante. O que a técnica de análise discriminante faz? Ela é uma ferramenta
que ela dá a noção de um conjunto de dados, o quanto eles são diferentes, por isso que é discriminante, tá? Então, também, vetorialmente, ela faz uma vetorização em que ela agrupa dados e coloca qual é a diferença entre eles. Isso é técnica. A técnica, ela tem uma função específica, reunir, agregar, é a técnica. Agora, eu posso, dentro de uma metodologia de trabalho, ter um método de análise multivariada, em que eu vou trabalhar com, já está dizendo multivariada, né? Que eu vou trabalhar com várias variáveis. Esse é o método para analisar essas variáveis. E dentro desse método de análise multivariada, eu posso usar a técnica de análise discriminante. Eu posso usar aquela técnica que vocês gostam de usar, FHP, que tem aí, né, ai, meu Deus, fugiu agora, que vocês usam bastante, que é de pesos, para fazer medidas, né? Então, aquilo ali é uma técnica, tá? Então, aí, assim, no que a gente vai fazendo, o método é um processo, a técnica é uma ferramenta, tá? A metodologia é a descrição do processo. Olha só, vamos começar a ajeitar as coisas aqui, tá? Metodologia, logia, que vem, estudo, biologia, estudo do natural, biologia, metodologia, é o estudo do método, mas na verdade dentro de um trabalho, a descrição de um caminho que eu vou percorrer efetuando um estudo. É um estudo, é a descrição do estudo. Método, internamente, como eu falei daquela questão da caixa de ferramenta. Qual é? Não é, e aqui essa ferramenta não é a ferramenta da técnica, mas qual é dos métodos que eu tenho, dos processos que eu tenho, que método é processo, qual que eu vou utilizar. E dentro desse processo, eu posso ter ferramentas diferentes, técnicas diferentes, tá? Por exemplo, na economia de transportes, quando eu fiz o meu pós-doutorado em 2019 para 2020, nós fizemos o estudo econômico de sustentabilidade de serviço de uma empresa, usando, aí nesse caso, né, usando o método determinístico, e empregando uma técnica de programação, tá? Determinístico. Esse mesmo estudo que a gente fez com a abordagem determinística, usando uma técnica de programação, agora a gente já está trabalhando com um método probabilístico, estocástico, né? Em que a gente já não está mais usando a mesma técnica, a gente já está usando o quê? A lógica fuzzy. Então, métodos, o mesmo problema, agora formas diferentes de estudar esse problema. Aqui de forma determinística, programação linear, tarará, tarará, né? Aqui de forma probabilística, tá? Usando a programação linear, mas não usando mais a técnica que a gente usou, mas usando agora a lógica fuzzy. Então, essas coisas, eu sei que é meio confuso, né? Que às vezes você se atrapalha e tal, mas não fiquem agoniados com isso, não. Se vocês já entenderem o que é método e metodologia, já ajudou pra caramba, já ganhei o meu dia. Já ganhei o meu dia, tá? Enfim. Agora eu quero que vocês, já falei para vocês, essas aulas são provocações. Estou provocando vocês para que vocês, a cada aula, saiam pensando naquilo que vocês propuseram para começar o curso. Pensando no projeto de vocês, tá bom? Ok? Beleza, professora. Ok. Quero dizer para vocês que o processo de amadurecimento do projeto,
né? Isso não vai, vocês não vão conseguir do dia para a noite, é normal vocês irem recebendo essas informações, puxando essas informações, refletindo. Lembrem que nós temos o semestre para isso, né? Vocês têm agora, do mês de abril para o mês de maio, a gente vai fazer uma avaliação teórica, quando eu sentir que dá para fazer, tá? E só em final de maio para junho, que vai ter o projeto de vocês já numa visão mais ajustada, que vocês vão apresentar. Então, ainda tem tempo, tá? A gente ainda vai falar de hipótese, a gente ainda vai falar de outras coisas aí que vocês ainda não chegaram lá, mas a gente vai falar. A gente vai falar como estruturar um projeto de pesquisa, as partes do projeto, enfim. Calma, por isso que eu não estou abrindo mão de nenhum dia de aula, porque é muita informação. Então, se eu chegar com vocês, já bombardear vocês não vão conseguir entender nada. Então, a gente vai jogando aqui, ali, para conseguir, né, fazer com que vocês reflitam o trabalho de vocês. Eu até pulei, porque, na verdade, era para eu ter falado o problema, depois era para eu ter falado hipótese, objetivos, método e metodologia. Eu pulei a hipótese e os objetivos. Por quê? Porque eu vi nos trabalhos que eu avaliei muitos probleminhas de método e metodologia. Eu queria logo jogar isso para vocês irem já pensando, né? E não se esqueçam, vocês vão ter que falar qual é o problema de vocês. Se isso não vier numa aula de revisão, talvez eu cobre numa prova. Então, por favor, estou avisando, tá? Todas essas coisas que eu estou deixando para vocês vão pensando, vão tentando destrinchar na forma do projeto de vocês. E pode perguntar, como hoje perguntaram, pode ficar perguntando sim, tá bom? Professora Maísa, Elandrin. Oi. Só uma pergunta para a senhora. Desde a aula anterior até agora, a senhora bateu muito na tecla que o ponto crucial da questão é definir qual é o problema que eu vou resolver, tá? Quando eu defino o meu problema, eu vou aplicar uma metodologia para justificar e chegar no meu problema, a metodologia. Resolver o problema, resolver o problema. Durante esse processo, nesse caminho todo que eu vou percorrer lá, eu vou ter os métodos que eu vou aplicar para ter os meus entregáveis, para ter os resultados que vão ser juntados, vão ser unidos, que vai fechar a solução do meu problema. Então, eu posso ter, na metodologia aplicada, eu vou ter pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, eu vou juntando todos esses métodos de busca de informações, até de experimentos, até de informações de cenários existentes. É isso que é o que da questão é definir realmente, nesse processo metodológico, eu vou ter vários métodos que eu possa aplicar. Tá? É isso aí, né? Agora sim, você vai ter vários, mas você não vai testar todos, porque a não ser que teu trabalho seja teste de método, porque você pode ter um trabalho só para testar método. Eu tenho um problema e eu tenho 3, 4 formas de estudar o problema, eu vou estudar assim como é que vai dar o resultado, eu vou estudar assim como é que vai dar o resultado, a não ser que seja teste de método. Mas se não for teste de método, se você precisa de um método para estudar um problema e é outro foco, você precisa só de um método. Você não precisa ter 2, 3, 4 métodos. Ok. Essa é a minha dúvida. Eu já tive dissertação que eu participei, que o objetivo não era testar método. Olha, eu tenho esse problema e nós vamos ver aqui qual é o método que estuda melhor esse problema, que me dá melhores resultados. Aí o método é o foco. Mas tem outros não, que você vai usar o método para estudar aquele problema, mas para responder uma outra coisa. Aí já não precisa ter um monte de método. Como é que a gente vê, às vezes, assim, o título do trabalho, ele tem um problema, na justificativa a pessoa cita mais 2 ou 3 problemas, quando vai para a metodologia, ela diz que vai resolver um problema que ela não citou nem no título, nem na justificativa. Você entendeu? Então, dá tudo enrolado. A gente não sabe exatamente o que a pessoa vai estudar. E quando a gente pega o título com o objetivo, não tem nada a ver o título e o objetivo. Então, como é que eu vou
E aí, ou então, eu tenho um problema, né? Esse é o problema, e de repente a pessoa vai lá para a metodologia e vai usar um método que não tem nada a ver com aquele problema. Aí como é que ele vai resolver o problema? É como se você fosse colocar remédio para dor de cabeça para curar fígado. Também pode ser, né? O fígado também dá dor de cabeça, mas eu não sei se eu estou querendo, vocês estão entendendo. Então, tem que ter uma coerência entre o tema, que geralmente o tema vai se transformar em título, tá? Depois, o problema tem que estar dentro desse tema. Esse problema, ele tem que ser decantado na sua origem de tema, tá? A problemática tem que estar dentro do tema, tem que ter, e o problema está dentro do tema, e a problemática é do tema, com foco no problema, e a problemática ainda está na introdução, e aí vem a justificativa da importância do estudo daquele problema dentro daquele tema. Então, tem que estar assim, tudo assim. E o objetivo geral vai ser, de fato, desenvolver algo para resolver aquele problema, não necessariamente resolver, ou pensar, explorar possibilidades de solução, pode ser também, tá? Aí o objetivo tem que estar linkado com o problema. Se eu tenho um problema e meu objetivo é outra coisa, eu não vou resolver o problema. Aí depois temos objetivo geral, e para atingir o objetivo geral, você imagina que você tem uma escada, e cada degrau é um objetivo específico. Para eu atingir aquele geral que está lá em cima, eu tenho que partir daqui, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. São os específicos, tá? E geralmente específico começa do geral para o particular. A gente usa muito o método dedutivo. Aí o que acontece? Definidos os objetivos específicos, definido o objetivo geral, que quando você vem para a metodologia, você vai fazer a descrição do estudo que vai te possibilitar atingir aquele objetivo. Então, a descrição do estudo é a metodologia. E dentro da descrição do estudo, você vai usar um método que esteja adequado como processo de experimentação e dedução para aplicar, né? Para aplicar naquele problema para você atingir os objetivos. Então, tem toda uma cadência. Se você sai com um problema e com um objetivo, e lá embaixo você vai concluir outra coisa, você não teve sucesso, né? Enfim, é isso, tá? Uma vez também, falar em ter sucesso, um aluno me disse assim, professora, teu trabalho foi um fracasso. Eu desenvolvi o trabalho todinho, achando que ia ser isso, e o trabalho não deu errado. Eu falei, não deu errado, o trabalho deu certo. Você admitiu hipótese, a hipótese poderia ser 1 ou 0, podia ser nula ou aceita, né? Então, mas quando cheguei lá no final, eu descobri que aquele método não era o método mais adequado, os resultados deram muito ruins. Eu falei, então o trabalho é isso. Você já vai comunicar, vai dar publicidade à comunidade científica que não abordem esse problema por esse método, porque o método não funciona. Então, já está aí o tema do teu trabalho. Então, na ciência, um sim ou um não já é resultado. Tá? Ok. Ok, gente? Fechou pelo dia de hoje? Fechou, professora. Vou mandar Vou mandar material, tá? Vou mandar material. Depois eu mando a gravação toda, tá bom? E a gente se fala na outra semana, se Deus quiser. Uma outra situação aí, vamos avançando, né? Vamos avançando aí. E eu Professora, dê para vocês ficarem com trabalhos mais alinhados. Diga. Dá tempo de tirar uma dúvida? Tá, claro. No meu projeto, eu já defini um método, né? E aí, que seria utilizar o método de Delphi para fazer um planejamento estratégico ali, para melhorar o potencial do Porto de Vila do Conde. Só que eu já vi que, né, ele é bem utilizado para praticamente todos os portos utilizam esse mesmo método, né? Então, eu teria que melhorar, né, esse método e outro. O problema do
método é assim, quando você escolhe o método, você tem que fazer uma pesquisa bibliográfica para ver onde ele foi utilizado, em que circunstâncias ele foi utilizado. A linguagem Delphi, o método Delphi, que eu também já utilizei, já trabalhei com brainstorm, já trabalhei com Delphi. O Delphi ele é utilizado geralmente quando a gente não tem um banco de dados assim, muito consistente. Quando a gente não tem um banco de dados muito consistente, a gente costuma fazer o quê? Uma discussão com especialistas sobre a determinada situação. A gente parte da experiência das pessoas que já estão naquele universo e aposta que essas pessoas elas têm condições de nos dar o subsídio necessário para a gente compreender aquela situação e propor alguma coisa. Então, o Delphi, ele é uma linguagem de forma, ele é uma espécie de técnica, ele é uma técnica, tá? De planejamento estratégico, tá? Quando eu estou trabalhando numa situação de de poucas informações, que eu tenho que gerar informações. E aí eu parto do quê? Parto do conhecimento prévio de especialistas sobre o assunto. Tem algumas dificuldades, por exemplo, as informações elas vão refletir a experiência dos especialistas e grandemente será influenciado pela escolha das pessoas que você vai ter. Se é uma escolha aleatória, é legal, mas às vezes você escolhe por conhecer a pessoa, porque alguém conhece fulano, que conhece ciclano. Então, tem que tomar cuidado com o viés que vai ter esse resultado. Entendeu? Tem que tomar cuidado com o viés. Então, assim, depende. Senão você corre o risco de você ter um trabalho com uma visão distorcida da realidade. Porque você só conseguiu fulano, ciclano, beltrano. Entendi. Então, o Delphi, ele geralmente, eu já usei o Delphi, mas não como método principal, mas como método auxiliar de interpretação de resultados. Interpretação de um banco de dados, eu queria entender um pouco melhor, tinha umas informações, essas informações não me davam condições de tirar deduções lógicas. Não estava muito lógico. Aí, o que eu fazia? Eu pegava também, por outro lado, e ia analisar. Por exemplo, eu fiz o estudo do plano diretor de algumas cidades do Baixo Amazonas para tentar entender a diferença. Eles propunham coisas no plano diretor, mas na prática aquilo ali não vingava. Aí, como é que eu fiz? Eu peguei, por um lado, identifiquei tudo que era previsto do plano diretor, o que de fato tinha acontecido, o que de fato era real, era prático. Olha, previram uma ponte em tal lugar, a ponte aconteceu. Previram uma rua em tal lugar, aconteceu. Previram um porto tal, não aconteceu. Então, assim, a gente viu o que o plano diretor previa e o que na prática a gente conseguia evidência. E aí a gente não foi encontrando muita lógica. Tem isso, mas não tem aquilo. Mas por que aquilo não aconteceu? Por que aquilo? Aí o que a gente fez? Vamos pegar as pessoas desses órgãos envolvidos para fazer uma análise do que de fato aconteceu para não vingar o plano diretor. Essas coisas terem acontecido tão pontuais. E aí a gente foi numa linguagem, numa identificação, até orientei um aluno, fui co-orientadora desse aluno, em que ele levantou todos os planos diretores, o que estava previsto, o que aconteceu e o que não aconteceu, e fez entrevista com os secretários da área, com todo mundo, para identificar quais eram os fatores. E aí ele identificou fatores políticos, de continuidade administrativa, fatores econômicos também, porque estava previsto um recurso que não aconteceu. Então, ajudou a gente a entender a prática, a realidade, a partir da conversa com os especialistas. Aí a gente usou o Delphi como uma âncora para explicar uma coisa que a gente já tinha evidência que tinha acontecido ou não, mas a gente não sabia explicar por que sim, por que não. E o Delphi veio nos ajudar a compreender aquele universo ali político, territorial, social, e por que num lugar dava certo, no outro lugar não deu certo, por que aconteceu? É assim. Aí a gente usou o Delphi. O Delphi é uma técnica de planejamento estratégico, é uma das técnicas de planejamento estratégico, tá? É o Delphi, é uma. Inclusive, no trabalho desse aluno, eu orientei ele que na referência bibliográfica dele, na parte de referencial teórico dele,
ele fosse abordar, se ele estava abordando o Delphi, ele tinha que falar sobre planejamento estratégico. E o que é planejamento estratégico? Quais são as técnicas utilizadas em planejamento estratégico? Como também ele falou sobre Estatuto da Cidade, o plano diretor, que é a Lei 10.257, obrigatório no município, quando a história do plano diretor, como aconteceu a história dos planos diretores de cada município. Eu falei, legal. E também um pouco de leitura da teoria prática dos planos diretores no Brasil. O que tinha escrito já sobre isso. Então, ele trabalhou com essas duas situações para poder se complementar. Entendi, professora. Muito obrigada aí pelo seu esclarecimento. Que isso. Estamos aqui para isso, hein? Estamos aqui para isso. Obrigada. Olha, eu não era professora de metodologia, eu fui levada a ser professora de metodologia, vocês nem acreditem, está sendo gravado, porque eu sou muito chata. Tu é muito chata, tu põe defeito em tudo, então tu vai dar aula. Começou assim, isso tem o quê? 15 anos. Ai, meu Deus, mas eu gosto, porque cada trabalho é uma história, cada trabalho é um desafio, vocês têm um desafio na vida de vocês, e a gente que orienta, cada trabalho é um desafio. Agora, o trabalho, a gente sempre deixa claro, o autor do trabalho são vocês, A gente está aqui com a nossa caixa de ferramenta, né? Chegamos com a caixa de ferramenta. Agora, para cada um de vocês, tem uma ferramenta. Uma ou duas, depende da composição. Cada trabalho é uma história. E cada um tem a sua forma de viver essa história. O que é importante o suporte de vocês é a metodologia, é a teoria metodológica para que vocês consigam transplantar essa indagação, essa observação de vocês, esse estudo, para algo científico, algo que tenha sistematização do passo a passo, seguindo o rigor que é a ciência, tá? Ok, gente? Posso agora terminar? Concluído? Creio que sim, professora. Tá. Sim, professora. Olha, me desculpe, eu estou sabendo aí que vocês já estavam se preparando para ir para Salinas, não vão, pelo amor de Deus. Olha, foi providencial ter essa aula, estou segurando vocês em Belém. Gente, eu não sei onde vocês estão, mas o que eu quero dizer para vocês é que estejam com saúde, feliz Páscoa, tá? E vamos continuar trabalhando, que a gente tem um encontro por semana, a gente não pode perder. Olha, a professora, para não lecionar, tem que estar muito doente. Se Deus quiser, não vou adoecer. Vai dar tudo certo e a gente vai até o fim, tá bom? Tchau. Muito obrigado. Professora, obrigado. Feliz Páscoa. Obrigado, professor. Feliz Páscoa para Feliz todos. Páscoa a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigada, feliz Páscoa. Tchau. Tchau, tchau.